Recording in progress. Então, hoje vamos ter a apresentação da Amália sobre Depero. Amália, está com a palavra. Bom, boa noite, pessoal. Eu queria primeiro começar explicando para vocês como é que eu cheguei ao Depero. No ano de 2015, foi o ano da Itália na América Latina, e o MAC-USP fez uma exposição sobre o futurista e artista global Depero, com o apoio do Instituto Italiano da Cultura de São Paulo. E foi uma exposição que eu gostei muito. Reuniu um conjunto de produção gráfica do artista, feita principalmente no contexto da sua relação com a publicidade. Nessa ocasião, um minutinho, o professor Silvio Coutinho, foi falecido em 2018, um arte educador muito querido, que ministrava um curso na USP para arte para a terceira idade. Durante muitos anos ele desenvolveu esse curso, e nós visitamos a exposição. Eu fazia parte de um grupo, juntamente com a Ivan, que hoje está assistindo a apresentação também, com a Anitta, com a Helena, que é do nosso grupo, e com a Lúcia Singer. Nós éramos os alunos do professor Silvio. E aí a sistemática de trabalho dele era uma visita à exposição, uma pesquisa sobre o artista, a análise das obras e depois estudos levando a elaborar trabalhos dentro da proposta do artista na arte virtual. Então, a gente fez muitos estudos e muitos trabalhos bonitos foram feitos virtualmente em cima do estilo do Depero. Então, por isso que eu fiquei bastante motivada para trazer o Depero para um conhecimento maior desse nosso grupo, né? E também até por uma homenagem ao professor Silvio, que foi muito querido por todos nós. Então, vamos lá. Para falar de Depero, a gente tem que falar de futurismo, porque ele foi um dos nomes mais fortes dessa corrente. Em 20 de fevereiro de 1909, foi lançado pelo Filippo Tommaso Marinetti o Manifesto Futurista, no jornal Le Figaro, na França. E esse é considerado o pontapé inicial que deu início à criação do movimento de cunho artístico e literário denominado futurismo. Esse manifesto, eu trouxe... Só um minuto. Eu trouxe alguns itens, né? Porque nós sabemos que no começo do século existia uma empolgação muito grande pela inovação tecnológica, pelo aparecimento do automóvel, do avião e da urbanização bastante acelerada, né? E existia uma certa empolgação por toda essa inovação tecnológica. Mas esse manifesto tem algumas coisas assim bastante controversas, né? Então, eu trouxe alguns principais itens para a gente conhecer. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor. A coragem, a audácia, a rebelião serão os elementos essenciais da nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Bastante forte, né? Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida
com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo, um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a vitória da Samotrácia. Então, vocês veem que os termos são bem fortes dentro dessa proposta, né, do manifesto. Não há mais beleza a não ser na luta. Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças desconhecidas para obrigá-las a prostrar-se diante do homem. Queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo. O militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Se isso fosse hoje, seriam devidamente enquadrados. Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. Bom, dá para ver que a coisa foi bem forte, né? O Manifesto Futurista deixou clara a rejeição dos futuristas ao passado e a destruição de tudo o que era velho e venerado, acendendo espaço para o novo e o vital. Caracterizou-se principalmente pelo rompimento com a arte e a cultura do passado, celebrando o progresso e a tecnologia moderna, a vida urbana, a velocidade e a energia, ao ponto de, nos mais extremos, exaltarem as armas e a violência. Então, quais as principais características do futurismo? Valorização da velocidade e dinamismo, exaltação à tecnologia, ligação ideológica com o fascismo, isso é o que o Roberto estava comentando, ruptura com o passado, utilização da publicidade e tipografias, tendência a justificar a violência através do militarismo. Então, esse movimento predominou na França e na Itália e teve bastante influência em tudo que estava acontecendo ligado às artes naquele momento, mas depois da Segunda Guerra, ficou assim bastante ignorado pelos historiadores e pela própria arte, pela própria história da arte, né? Justamente por causa dessa ligação com o fascismo e com o militarismo. Então, o Depero, sendo um dos artistas desse grupo, ficou bastante esquecido e a sua obra só foi valorizada a partir dos anos 50. Então, mas vamos continuar. Como ficaria a arte futurista diante desses princípios do movimento, né? Do movimento futurista? A ideia de movimento vigoroso e velocidade eram centrais na poética do futurismo. Então, os futuristas não estavam interessados em representar um automóvel em suas pinturas, porém representar o movimento do automóvel e a experiência de sua aceleração. Isto era mais importante que detalhar sua forma ou o veículo parado. Assim, a pintura futurista, influenciada pelo cubismo e pelo abstracionismo, tinha sempre a pretensão do dinamismo. Ao captar a forma plástica, a velocidade era descrita pelos objetos no espaço. As inspirações pelas cores e efeitos de luz do pós-impressionismo, assim como nas técnicas das composições cubistas, são evidentes. Com frequência, nas pinturas futuristas, aparecem cores vibrantes e contrastantes, formas geométricas
sobreposição de imagens, além do uso do que os futuristas chamavam de linhas de força. O uso desses recursos pretendia dar ideia de uma cena dinâmica, ou seja, o objeto em ação. Outro fator conhecido é a utilização da publicidade como principal meio de comunicação, porque nessa época as tipografias começaram a proliferar e a publicidade já começou a ter um papel mais importante. Então, a tipografia, né, em textos que exploravam o lúdico, a linguagem vernácula e o uso de onomatopeias. Onomatopeias são aquelas figurinhas que representam sorriso, raiva, ilusão. O futurismo influenciou diversos artistas que mais tarde vieram a fundar outros estilos artísticos, como o cubismo, o surrealismo e o dadaísmo. O movimento futurista predominou principalmente na França e Itália. Durou aproximadamente até a década de 30, quando foi se esvaziando com a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a Semana da Arte Moderna teve certa influência já do futurismo. As obras da Tarsila tem lá alguns elementos que dá para a gente associar ao movimento futurista. Anita Malfatti, Oswald de Andrade, né? Depois eles reformularam um pouco essas concepções. Então, vamos falar do nosso artista, que seria o Fortunato Depero, né? Ele teve uma produção muito intensa, como pintor, escultor, ilustrador, escritor, designer, publicitário, precursor da pop art. Uma ideia só da história dele, nasceu na Itália, né, Roberto? Perto de Trento, em 1892. Em 14, ele já aderiu ao futurismo, mas em 15, junto com Giacomo Balla, ele lançou o manifesto Reconstruzione Futurista dell'Universo, no qual ele defendia a noção de obra de arte total, isto é, o futurismo deveria ultrapassar as fronteiras da pintura e da escultura e transbordar para a vida cotidiana, alegrando a vida do homem moderno em itens como a decoração de sua casa, as suas roupas, objetos utilitários e onde mais fosse possível. Colocando em prática esse princípio, após a Primeira Guerra, Depero fundou em sua cidade natal a Casa d'Arte Futurista, uma casa, ateliê e fábrica, que se tornou muito conhecida nos anos 20 e permaneceu em atividade até o início da década de 40, transformando-se em museu em 57. Dentro de sua proposta de arte total, também penetrou os mais diversos ambientes e segmentos, como a moda, o teatro, a editoria, a publicidade, a decoração e, naturalmente, o próprio design. Incansável, criou livros, ilustrações, brinquedos, figurinos e cenografias teatrais, fazendo experimentações com diferentes materiais. Depero também bebeu da fonte do cubismo, do surrealismo, produzindo por vezes pinturas metafísicas semelhantes às obras do De Chirico. A pintura futurista, com estas influências, tinha sempre a pretensão do dinamismo. Ao captar a forma plástica, a velocidade era descrita pelos objetos no espaço. As inspirações pelas cores e efeitos de luz do pós-impressionismo, e assim como nas técnicas das composições cubistas são evidentes. Na década de 20, Depero fez muitas obras, sua pintura assumiu tons metálicos e polidos referentes ao tema da mecanização, e entre 24 e 28 criou vários trabalhos publicitários, desenvolvendo peças lúdicas e de um colorido intenso para diversas empresas, incluindo marcas de bebidas como Campari e o licor Strega. Da experiência com teatro surgiram os mosaicos de tecidos coloridos. A princípio, eles eram colados sobre um suporte de papelão,
mas depois a cola foi substituída por fio e agulha, e o papelão pelo tecido de lençóis. Cada vez mais aperfeiçoada, essa técnica obteve grande sucesso comercial. A Casa da Arte de Dipero, a princípio, foi o local de produção desses objetos, estendendo-se posteriormente para a produção de cartazes publicitários. Mais recentemente, estes cartazes ganharam um novo status e devem ser interpretados à luz da relação entre arte moderna e mídia de massa. Agora vamos às obras de Dipero. Então, aqui nós temos já a sensação de movimento. As imagens sobrepostas, elas dão a sensação de movimento, né? E as linhas de força, que também determinam as características dessa proposta de trabalho. Gente, se alguém quiser interromper, falar alguma coisa, fica bem à vontade. Mesmo estilo, com as linhas de força, a sensação de movimento e as imagens superpostas. Então, aqui a gente tem chamado os arranha-céus, já numa concepção bem Esse daí é um cartaz para alguma cidade, Amália? Alô? Como? É um cartaz para alguma cidade, alguma propaganda de alguma cidade? Não, na realidade, estaria mostrando aqui o que seria a verticalização da cidade já. São os prédios sendo erguidos, os prédios mais altos, não é? Então, ele tem uma série que chama-se de arranha-céus. Então, você vê aqui os prédios meio que tombados, não é? Mas isso já é o estilo da pintura dele, né? Que é o estilo... E tem esses túneis também, né? Como? Que tem esses túneis também, né? Sim, também os túneis. E é muito difícil, eu só consegui essa foto dessa série, porque as obras dele não tem muita divulgação. Eu me baseei muito no que foi a exposição do MAC USP, do livro que eu tenho aqui em casa, tirando fotos eu mesma, e até peço desculpa, porque eu não tive tempo para trabalhar muito em cima dessas fotos, mas achei importante ir mostrando o que eu tenho como referência, né? Então, só muito bonita essa imagem no que se refere ao que ele chama de arranha-céus, né? Aqui já é aquela sensação de fábrica, né? De coisa acontecendo, as pessoas em movimento, né? Eu achei bastante interessante. Seria bom que vocês fossem comentando o que vocês estão achando também. Porque foi o começo, né, das grandes fábricas e do trabalho em série, né? É do projeto até o produto, né? Exatamente, da linha de produção,
Aqui já aparece, estão vendo aqui o metálico que foi mencionado, que ele usou? É legal porque é uma cena campestre, mas é super industrial, né? É um boi, né, que ele então, está com... é uma sensação, parece um touro, né? É um touro, né? Touro de Um touro metal. metálico, né? E o homem aqui também já ligado à máquina, mas, ao mesmo tempo, tem um passarinho. E isso é uma das coisas que eu observei no trabalho do Depero. Ele sempre coloca alguma coisa mais suave, mais sutil. Aqui, ó, os desenhos um pouco mais harmônicos, não é? Em contrapartida com o peso, né, do ferro, da máquina, do metálico, né? Que era justamente a proposta da linha futurista. Esse aqui também achei muito interessante, porque eu associei com o consumo, porque já era uma big sale, né? uma liquidação, né? Vamos dizer assim, e os utensílios já em grande volume, né? Para serem vendidos, então, para serem produzidos e para serem vendidos, né? Mas sempre um estilo de pintura muito rico, muito colorido. Pela foto, não aparece tanto a intensidade do colorido, mas o material que eu tenho, que é da publicação do museu, é bem intenso mesmo, e é muito, muito bonito. E aqui imagens superpostas, tá vendo? Então, tem todo um lado artístico que ele foi desenvolvendo dentro da concepção que ele tinha da corrente futurista. Aqui já são os cartazes de publicidade. O Campari, né? Que foi assim o que ele mais aparece como trabalho dele, né? Os cartazes da bebida Campari. E ele é muito identificado, né, como cartazista da Campari. Está gostando, Roberto? Legal. Amália, queria te fazer uma pergunta. Nas obras dele, ele não parece ser antifeminista, ou pelo menos eu não vejo em lugar nenhum isso. Não vê o quê? Não entendi. Eu não vejo, eu não consigo perceber nas obras dele, pelo menos até aquelas que você mostrou até agora, que ele seja antifeminista. Não aparece nas obras deles esse aspecto, não. Aquele manifesto de quando que era, Mari? Agora, aqui, aquele manifesto, Amália, eu de acho quando gostoso. que era? Ele tem um lado muito lúdico, muito alegre. Oi? De quando que era aquele manifesto? 1909. Você leu? Então, será que feminismo naquela época queria dizer a mesma coisa que agora? Quiloçá. Eles deixaram eu acho que não. lá que era contra a mulher mesmo, né? Eu acho que tinha um lado de que eles já começaram a ficar com receio que a mulher ficasse muito, saísse daquele papel muito conformista, né? Eu acho que tem o mesmo conceito do feminismo de hoje, assim. Então, olha aqui como é lúdico dessa série aqui tem muitos, eu trouxe só 2 para a gente ter uma ideia. Olha aqui também outras propagandas, ou, né? Olha como é interessante o trabalho dele. Eu acho assim muito criativo, porque é super colorido, é muito expressivo. Vanity Fair é uma revista, né? Aqui tem uma outra revista, Citrus era uma outra revista, Strega era a bebida que é da linha do Campari. Aqui é de café, né? Estão gostando? Sim. Ótimo. Bem interessante. Sim.
Além do mais, eu sou super fã de Campari. Eu também. Está dando Eu vontade, até né? com vontade de tomar um Campari. Aqui é uma fábrica de lápis. Olha só que criativo as imagens que ele fez com os lápis, né? Nossa, super. Interessante. Muito criativo, né? Uhum. Aqui um cartaz de teatro. Esse do teatro aí deve ser já uma propaganda, né? Ou não? Seria já o cartaz, sim. Cartaz, né? Tudo que eu estou mostrando agora é tudo ligado à publicidade já, né? Esse é um cartaz já para tipo de anúncio, né? De teatro, Uhum. Muito bacana, hein? Tem muita arte, né? Eu acho que ele foi o precursor de trazer arte para a publicidade, né? Uhum. Exatamente. Aqui, ó, um cartaz para vender carros. Muito bonito. Tem arte, não é? Muito legal. Isso me lembra muitos cartoons, né? Oi? Cartoons, né? De E na fase mesmo que ele atualmente. Como? Muito atual. Também, né? Então, numa fase que ele estava produzindo mobiliários e panfletos, né? Ele usou muito essa forma de colocar moldura, parecendo uma moldura, não é? No trabalho, e brincar com números sobrepostos, né? Isso apareceu em cartazes, apareceu numa almofada. E essa foi uma das propostas que o professor Silvio nos fez. Como vamos sobrepor números virtualmente para elaborar trabalhos criativos usando esse tipo de proposta. E a gente quebrou muito a cabeça para aprender, não é, Evan, Anitta, para aprender a fazer essa superposição de números. Mas, a Mari levantou a mão aí, Ari. Fala aí, diga aí. Mari, ele levantou a mão, acho que ele quer falar alguma coisa. Não, eu queria falar no final só. No final? Então tá bom. Okay. Então, aí nós quebramos muito a cabeça para fazer essa superposição de números, mas no final ficaram trabalhos tão interessantes e foi gostoso de apresentar o resultado do trabalho. Aqui, ó, tá vendo essa sensação de fazer uma moldura, né? E depois a repetição de algumas imagens. Isso ele usou num determinado momento, tinha uma série de obras com essa proposta. E então o professor Silvio nos desafiou a caminhar nessa direção. Interessante. Aqui é uma outra obra do Depero. Bacana, hein? Bem interessante, né? Aqui também, olha aqui. Esses seios dessa mulher me lembrou a Madonna, né? Uma época aí. Que ela usou sutiãs assim, lembra? É verdade. Aqui aparece a mulher, ó. Do lado é o bar, né? O quê? E do lado é o bar. Do lado direito é um bar. Do lado é a bebida, né? É a bebida. Muito legal. Aqui o militarismo, né? Olha aqui o cinza, né? O metálico aparecendo, né? Opa, é incrível. Esse está pesado. Eu gosto muito desse aqui.
animais de granja. Ele morou nos Estados Unidos, você sabe? Sei, já vai aparecer já já. Ah, tá. Desculpe. Hein? Não, tudo bem. Eu acho que aquele quadro Downtown devia ser lá dos Estados Unidos, não é, Amélia? Amália, desculpa. Pode até ser. Mas Porque vocês são não acham- pessoas negras, né? Será que na Itália tinha um bairro assim, central com pessoas negras, não? Ah, Que não, é hein? uma Verdade. boa observação. É. Mas vocês não acham esse aqui super lindo, esse animais de Muito, granja? muito bonito. Eu acho muito bonito. Então, vamos lá. Em setembro de 28, Depero partiu para Nova York, onde trabalhou intensamente. Nessa época, passou a desenhar capas de revistas internacionais, como Vogue, a Vanity Fair, sendo bastante requisitado para trabalhos gráficos e publicitários. No entanto, ao comparar a gigantesca metrópole com o futuro de bem-estar social pelo qual os futuristas tanto haviam ansiado, descobriu que nem tudo eram flores. Ao invés de proporcionar paz e conforto aos cidadãos, o futuro muitas vezes podia se revelar uma opressora prisão tecnológica e evidenciar os abismos sociais nas grandes cidades. Em outras palavras, Depero não tinha mais com o que sonhar. No ano de 30, após o grande crash da Bolsa de Nova York e a recessão econômica que se seguiu, o artista retornou à Itália e desenvolveu intensa atividade em seu país natal, retomando também o contato com os valores de sua terra e da família. E esta é uma obra de Depero. Lembra Picasso? É. Legal. Um pouco, isso aí. né? É. Exatamente. Quer dizer, Então, aí ele é muito mais cubista do que futurista, né? é uma mistura, né? É. Ele trouxe o cubismo para o futurismo, né? Ou vice-versa, não sei. E assim, aqui eu terminei os trabalhos do Depero, e eu trouxe 3 trabalhos que eu fiz por ocasião lá do curso do Silvio, e trouxe para mostrar para vocês. Tá. Esse aqui foi uma superposição de números, foi feito virtualmente. Legal. Bacana, hein? A gente brincou Que muito desses lindo! números, né? Ficou lindo. Muito Nossa, bonito. ficou muito bonito. Muito legal. E a gente fazia margens, e realmente foi um momento assim, muito gostoso. Muito Esse bacana. aqui, ele está meio fraquinho, mas eu tentei aprender a fazer a superposição de imagens para dar ideia de movimento, né? Pode. Meu sobrinho, ele tinha uns 6, 7 anos, uma foto dele. Muito legal. Nossa, foi legal bárbaro. mesmo. Sensacional esse quadro. E esse aqui foi era uma imagem de crianças brincando Nossa, tá muito legal. com futebol, Você é Brasil e Argentina? mais ou menos. Mas com o uso de aplicativos, eu fui transformando as imagens para dar esse estilo meio cubista e de movimento, que seriam as propostas. Ficou muito legal. Muito legal. Nossa, Muito bacana. Espetacular. Bacana mesmo. bárbaro. Então, a gente até ia fazer uma exposição no metrô antes da pandemia, né? No final não vingou por causa da pandemia. E pronto, gente. É isso que eu queria trazer para vocês. Nossa, parabéns. Parabéns, lindo. muito Muito bom. bom. Viu? Muito Muito bom. legal. Parabéns, Amália. Bom. Mas Excelente. Muito seria melhor a gente ir conversando, né, ao mesmo tempo que eu ia apresentando, porque muita coisa bom. se repete hoje, né? O militarismo, né? É. Ari. Posso falar? Sim. Não, Fala aí, Ari. Cadê o Ari?
Oi, Ari. Dá para você pôr o manifesto futurista de novo, pelo menos o comecinho? Eu gostei muito, achei muito interessante o manifesto. E, na verdade, não é que ele flertou. Dá. Eu coloco. Não é Isso é meio terrível, né? Deixa eu colocar aqui, vai ser mais rápido, eu acho. Vai, coloca aí. Aí já aproveito e falo mal do Wagner também. Isso. O Wagner cancelou minha apresentação porque eu ia falar de política. Eu não cancelei. Pode E falar. Ô, Ari, pode Posso falar? cara. Não liga para isso, não. Não. Mas esse manifesto não é que ele flerta com o fascismo. Ele é o próprio fascismo. Quer dizer, a guerra contra o feminismo, o amor ao perigo. Aonde? É tudo. Ari, Mim, o fascismo é tudo você tá isso. louco, cara. Aonde, Ari? Põe lá. Ô, Wagner, Wagner, fala. põe todo mundo no mudo, principalmente o Roberto, por favor. Não põe, não. Mas nós estamos na área de debate. Isso aí. Todo mundo é isso, falando. Mas não dá para o cara falar, a pessoa interrompe. Tá certo. Deixa ele falar, então. Vai até o fim, Ari. Então, o manifesto é bem fascista. É contra o moralismo. Quer dizer, eu acho que... Como? O Wagner vai pôr o manifesto? Tá Não é esse aí? Não é esse? Olha. É esse mesmo. Põe o 7 de novo aí, ó. O 7. Eu acho E tem muito 7. anarquista. Não, aqui, ó. Eu posso falar, não? Pode. Você está falando. Wagner, não dá para você me passar o host para eu deixar todo mundo no mudo? Ari, deixa de ser chato. O Ari, ele é ditatorial, esse cara. Ele é fascista. É a única hora que eu consigo deixar a Rosa no mudo. Não, deixa aí. Segue aí, Ari. Não há mais beleza a não ser na luta. Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças desconhecidas para obrigá-las a prostrar-se diante do homem. Bom, eu estou sendo provocativo, certamente, mas é interessante que, quando a gente fala em arte, as pessoas tendem a separar da política, né? Não, a arte é só beleza e tal. Mas esse movimento futurista é fortemente político. E não só fortemente político, como, na minha opinião, bastante fascista, né? Wagner, o cara, para ser Bolsonaro, tem que se moderar um pouco. Na minha humilde opinião. Tá certo. Wagner, posso falar? Agora. Pode falar, Roberto. Volta no 7, por favor. Isso daí pode ser tanto fascista quanto o oposto, que é o comunismo. Então, Ari, por favor, vai. Você pode dizer, não é nem fascista, nem comunista, é um movimento radical. Tá? Então, não é que é fascista. Não tem nada a ver com o comunismo, Roberto. Claro! O comunismo não é isso. O comunismo é a distribuição da renda para o povo. Isso é teoria. Isso é teoria. Não. Prática. Ué. Ô, Wagner, eu acho melhor não discutir política mesmo. Você tem razão. Só dá briga. Vamos voltar a falar sobre a beleza. É isso aí. Vamos seguir. Tem mais alguma coisa, Ari? A verdade é que existia uma mensagem que, através da arte, eles queriam passar como reflexo do momento histórico que eles estavam vivendo, que seria a aceleração um pouco
do estilo de vida. Mas, junto com isso, existia mesmo, eu concordo com a Ari, uma posição de força, né? de violência. Eu acho que eu acho que as obras do Depero não têm esse caráter fascista, mas o manifesto é fortemente fascista. Embora os comunistas como o Roberto não concordem. Ari, o manifesto não foi feito por ele, pelo Depero. O manifesto foi feito por um camarada chamado Marinetti. Eu sei disso, disso. Então... Eu li também. Assim como você, eu li. Nós dois lemos o mesmo texto. Então, cara. Então isso que eu acabei de dizer isso. O Depero não é fascista, mas o manifesto é. Foi o que eu disse. Tá, pode ver na gravação. Volta a gravação e toca. Tá bom. Tá bom, Wagner? Chega por hoje de mas briga política? Eu acho que o que a gente queria, o que eu gostaria que vocês observassem é o artístico da obra dele. Porque eu acho que tem todo esse conteúdo aí traz, mas o artista, o que ele foi, né, o quanto ele foi criativo nas obras dele, é que eu admiro. As obras dele são fantásticas. Nesse aspecto, dá para ver bastante a influência cubista nele, né? Quer dizer, os desenhos dele são muito com traços retos, né? Achei muito interessante. Eu gostei muito. Desculpa, mas eu achei que ele teve pelo menos uma tendência cubista mais nos últimos quadros que você mostrou. Mas antes ele era eminentemente futurista. Aquela ideia de movimento, de máquinas, esse que é, pelo menos para aquilo que me parece, o verdadeiro movimento futurista. Tá? Mas, para o fim, as últimas obras que você mostrou dele, sim, tinham alguma tendência de cubista. Mas, por exemplo, esse é tipicamente futurista. Sim, sem dúvida. Né? Olha, esse também é futurista. Você sabe o nome dessa obra, Amália? Essa daí? Não consegui. É interessante, parece um cara fumando cachimbo, né? Um cara fumando cachimbo num barco, parece, não é? É verdade. Por isso que eu gostaria de saber o nome dessa obra, achei interessante. Mas, realmente, ela tem um cunho absolutamente futurista. Né? Mas não deixa de ter também o cubismo aí. Sim, sem dúvida. Agora, eu estava pensando no que vocês estavam falando, quando esses artistas fazem esses manifestos, muitas vezes eles não sabem o que as coisas vão se transformar, né, no futuro. Então, acho que quando esse manifesto, por exemplo, que acabou virando fascista, vai saber se na época eles sabiam o que o fascismo viria a ser, né? Porque a gente viu aqueles ótimos soviéticos, quer dizer, foi uma das primeiras apresentações que eu vi quando eu entrei no grupo do Malevich, dos construtivistas, e depois a União Soviética virou o que virou. Mas naquele primeiro momento... E eles foram alijados, né? E eles foram alijados, os construtivistas, depois. E no começo eles estavam entusiasmados com o que eles achavam que ia ser uma coisa bacana, nova, diferente, né? Então, muitas vezes, o artista meio surfa no começo, mas a onda vai e vai para onde eles não esperam, talvez. Né? Exato. É verdade, viu? Vamos ver. Esse daí parece um... Volta um pouquinho, esse daí. Eu não lembro um camarada, apesar de ser um estilo futurista, é um cara arando, né? Um boi puxando um arado. É verdade. Rural. Mesmo. É interessante que, na época, deveria ser um trator, né? Sendo uma questão de máquinas, não, etc. Mas ele colocou lá o touro, lá, que enfim,
o animal que está tracionando, ele colocou de metal, tá vendo? Não, é verdade. É bacana essa transição, né, que ele fez aí. Muito legal. Aqui a já é... respiração do touro parece vapor, né? É. Não, verdade. muito bonito, muito bacana. Esse aqui ele já está caminhando para a parte da propaganda, né? Isso aí ele deve ser, está escrito em inglês, né? Ele já devia estar nos Estados Unidos nessa época. Eu acho que sim, com certeza. Está em Nova York, está assinado aqui embaixo. Mercado Nova York. Downtown. Aí, esse aqui dá vontade de tomar um Campari. Opa! Muito legal. Não, esse Estrega aí, desculpa, Wagner. Esse Estrega também eu acho... Volta um pouquinho. Volta um, Wagner. Aí. Esse? Esse. Bom, de qualquer maneira, o Estrega, eu acho que vocês conhecem também. É um aperitivo, né? Aonde está o Estrega? Um antes desse. Na anterior. Não, depois. Aí, ó. O Estrega. O Estrega é um licor que foi feito na cidade de Benevento, na Itália. E Benevento era uma cidade que, na Idade Média, ela era conhecida como uma cidade das bruxas. Né? E em Benevento eles fizeram, então, eles desenvolveram esse licor, e bruxa em italiano é Strega. Por isso que chama Estrega, é por causa da cidade, desculpa esse pitáculo, em homenagem à cidade onde nasceu esse licor chamado Estrega. Que legal. Ô, Amália. Oi? Ele também fez algumas coisas de desenho industrial, né? Inclusive, acho que a garrafinha do Campari, não foi? Sim, mas o problema, Ari, é que a gente não consegue imagens, porque ele foi muito esquecido. Eu vasculhei bastante, mas eu não consegui. Eu vi uma imagem dessa garrafinha na internet. Garrafinha do Campari, eu acho. Ele criou também. Eu procurei muita coisa sobre a casa dell'arte, né? Mas não existe documentação. Pelo menos assim, eu não consegui. Muito legal. Acho que Muito bom. Muito bom. Foi excelente mesmo. Eu acho que legal. na época dele, ele foi realmente um precursor, né? Porque muita coisa que a gente vê atualmente, de uma certa forma, tem relação com essas propostas dele, né? E esse aqui? Essa ficou uma almofada, né? Isso é uma almofada, Amália, esse quadro que você fez com o número, esse número diz alguma coisa para você? Não, é aleatório. Mera coincidência? Tá bom. Porque eu fiz vários trabalhos, né? Eu peguei um deles. Mas ficou muito bom, viu? Realmente, parabéns. Muito legal. Ótima aula. Parabéns. Muito obrigado, foi ótimo. Parabéns, muito bom, Amália. Parabéns. Valeu, Amália. Obrigada, minha amiga. Valeu, viu? Muito bem. Parabéns. Fechado, Amália. E acabou a reunião. Peço desculpa ali pela qualidade das fotos, não estava lá muito. Imagina. Excelente, excelente. Foi ótimo. Excelente. Foi ótimo. Legal. Muito Muito bom. Valeu.